Prazer, eu sou a Mariana e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Vamos lá? Então, o que acontece se a gente não tem um pensamento crítico formado em nossas mentes? A mente do ser humano, ela é formada através de informações. Beleza, nós temos informações de múltiplos assuntos. Só que o que acontece é que a gente depende de assuntos para nossa mente trabalhar. Então, assim, por exemplo, você é uma pessoa e você gosta de futebol, você gosta de estudar, você gosta de política. Então, a sua mente, ela está programada para receber esse tipo de conteúdo, tanto na rede social quanto com o seu ciclo social. Então, vamos dizer assim, é como se fosse um prazer, entende? Mas se você gosta de consumir apenas o conteúdo do próximo, você não forma um pensamento crítico. Porque se você é igual você ter uma concorrência. Vou explicar mais assim. O que acontece é que você tem uma lojinha, tem a sua loja ali trabalhando naquele local, aí você não tem concorrente. Então as pessoas, elas são basicamente o quê? Obrigada a consumir da sua loja, entende? Ela não tem uma concorrência para experimentar da outra concorrência e ter um pensamento crítico. Isso não acontece porque outro empresário não quis abrir uma loja naquele local também. Então, esse é um exemplo simples e prático de você entender que é importante ter um pensamento crítico, a não ser que tenhamos essa outra opção. Vamos lá, vou dar a segunda visão da mesmo exemplo que eu dei para vocês. A gente tem um empresário que abriu uma loja, beleza. Aí, um outro empresário viu que você abriu uma loja de cheesecake, por exemplo, e ele também resolveu abrir. Beleza, vocês estão em uma concorrência, então o público que era somente seu, agora vai virar do outro, porque ele também vai querer experimentar o produto do próximo. Então, automaticamente, você vai ser obrigado a melhorar a qualidade do seu produto, né? Enfim, do seu produto ou seu atendimento, você vai ter que melhorar, porque você sabe que você tem uma concorrência do seu lado. Beleza, nós temos esses dois exemplos aí. Só que você, que é o consumidor desses produtos, esses cheesecakes, por exemplo, você tem um pensamento crítico como um cliente. Então, assim, vamos entender que, por exemplo, você consumiu o cheesecake do Joãozinho e da Eliana. Beleza. Só que você, como já consumiu os dois, antes você só consumia do Joãozinho, você consegue e você tem a sua opinião própria. Qual que é o melhor? Então, a mesma coisa. Isso você consegue pensar em trabalho, esse exemplo você consegue colocar na prática nos estudos, em tudo, porque você sabe a importância de ter um pensamento crítico de alguma coisa. Então, assim, é importante você experimentar coisas novas, conhecer pessoas novas, assuntos novos, para você ter, além de um leque de inúmeros conhecimentos, você conseguir dialogar com várias pessoas sobre vários assuntos. Então, é importante você ver que essa oportunidade que você tem de experimentar e de ser a concorrência vale a pena. O pensamento crítico, ele é formado com o que você consome. Porque não tem como você ter um pensamento crítico. Vou dar um exemplo aqui. Não tem como você ter um pensamento crítico sendo que você usa o computador somente com o mouse do computador. Nem sei se chama mouse ali, mas do próprio computador. E você nunca usou um mouse, certo? Você nunca utilizou um mouse, então você não tem um pensamento crítico sobre como é usar um mouse sem ser o do próprio computador, do próprio notebook, entendeu?
Então, você precisa consumir, você precisa assistir, você precisa enturmar com pessoas ou conversar com inteligência artificial sobre um assunto para você saber e para você dar opinião. Então, você dar opinião de uma coisa que você não tem conhecimento é uma opinião vaga na sociedade. Então, você precisa se introduzir no assunto. Vamos lá. Como que você vai dar opinião para alguém sendo que você nem sabe do que você está falando? Não adianta. Não adianta. Porque esse pensamento é de uma pessoa que conhece, entende? Mas voltando ao assunto, vamos voltar. Como ter? Como ter esse pensamento crítico? Esse pensamento crítico, ele exige conhecimento. Realmente, ele exige um conhecimento ali para você criticar alguma coisa, porque você precisa ter experimentado outra coisa para você ter ali a sua opinião própria, a sua opinião formada, porque a sua opinião faz o seu pensamento crítico. Então você tem uma opinião, é exatamente o que eu falei dos cheesecakes. Então você tem a opinião do qual que é melhor. Então você colocou a sua opinião formada dentro do produto. Então automaticamente você tem seu pensamento crítico, sabe? O desenvolver pensamento crítico, o que acontece? Ele não é você meter hater, não é você criticar, não é você xingar, não é você se posicionar mal, não é você se baixar para criticar outra pessoa. Não é isso. O pensamento crítico é igual eu falei para vocês experimentaram várias coisas e nessa experiência de você experimentar várias coisas, você sabe o que é melhor para você, o que é pior. Só que você não pode. Uma coisa você não pode. Você não pode o quê? Falar que a sua opinião é melhor que todos e todo mundo. Aí você vai ser falada ou falado como a chata, o chato, entendeu? Porque o que pode ser bom para você pode ser horrível para outra pessoa. O que pode ser maravilhoso para você pode ser horrível para outra pessoa. Simplesmente, beleza, uma pessoa comeu cheesecake, mas ela não gosta de doce. Ela prefere o salgado. Como que você vai competir com essa pessoa? Em boca a boca? Só que acontece, você falando esse boca a boca, você perde no argumento. Você se perde, você não tem mais a ordem, você não tem mais credibilidade porque você rebaixou outra pessoa. Mas também você é uma pessoa que tem que ser, você tem que ter sua opinião. Você tem que ter a sua opinião, claro que você tem. E não tem erro nenhum de você expor a sua opinião. O que você não pode é o quê? Falar, a minha opinião é a melhor. Não precisa ser direta, literalmente com essa frase, mas com as suas ações suas ações corporais, com o seu posicionamento de linguagem, com quem você anda, entendeu? O seu posicionamento, ele vai com o quê? Com quem você anda. Beleza, se a pessoa que você anda tem um pensamento crítico, se ela não tem um pensamento crítico, automaticamente, com o passar do tempo, você vai deixando o seu pensamento crítico vazar. Você vai deixando o seu pensamento crítico escorrer como se fosse um sabão, sabe? Com água assim escorrendo, ele não vai mais ativar com frequência. Ele só vai ativar com um assunto que você tá sabendo muito. Entende? Tipo, você expor o seu pensamento. Então, saiba que o que você tem que ter um pensamento crítico em tudo. Vamos lá, vou explicar melhor.
ela é sua chefe ou seu chefe. Ela está acima de você. Outro exemplo para quem é empresário. A pessoa que está acima de você é o menor da mesa, assim dizendo. Beleza. Então você tem que ouvir mais o pensamento crítico deles do que o seu. Você não tem que falar o seu pensamento crítico. Porque que acontece? Como você tá menor, meio que você não passou por quê? Porque aquelas pessoas passaram para ter o resultado que elas têm, sabe? Então é melhor. Não é uma coisa, é, não é uma lei o que eu vou falar agora, mas é melhor você escutar, tanto que você tem dois ouvidos e uma boca, do que você falar achando que tá no mesmo nível deles. Tanto que ninguém é igual, mas o que eu tô dizendo é, tenta escutar eles para você ter um seu pensamento crítico até maior do que era antes, com certeza vai ser muito maior. Mas ó, muito maior. Porque você está sentando uma pessoa maior que você. Então o seu pensamento crítico vai mudar de nível. Eu sei que isso é uma fala meio de coach, mas realmente muda de nível. Ele tem uma mudança que você fala: caramba, realmente faz sentido isso. Na sua cabeça você muda de nível. É igual um joguinho, vai mudando de nível. Então, quando você tiver um assunto importante, ou você sentando com pessoas mais importantes, escuta mais. Então, tudo é um leque de oportunidades, assim dizendo. Porque você sabe o que você deve e o que você não deve fazer, tendo um pensamento crítico. Mas a gente sabe que também o pensamento crítico ele traz outra visão. Vou tentar explicar por quê e qual é essa visão. A visão da questão você criticar alguém e não saber que está criticando. Porque se você tiver um pensamento crítico muito ácido, sabe, a tua comunicação ela fica ácida. Então, você precisa meio que ter uma balança. Vamos lá, meio que você ter uma balança ali. Uma balança de lado esquerdo ou lado direito, não sei. Lado esquerdo, vamos supor, lado esquerdo de posicionamento. Você precisa ter leveza, um posicionamento leve, mesmo você sendo homem. Vou dar. Isso inclui para todas as sexualidades, feminina e masculina. Então, ali, você ser uma pessoa leve, uma pessoa centrada, mas uma pessoa leve, uma pessoa comunicativa, doce, sabe? Uma pessoa que sabe trabalhar. Tem aquele mais, mas sabe se comunicar. E tem outro lado, o lado direito, né? De você ter uma pessoa mais centrada, mais rígida, mais firme, mais objetiva. Então, mais cara fechada. Então, esse lado também é importante. Então, você tendo essa balança, você não tem uma comunicação densa, uma comunicação tóxica. É importante você ter essa balança para quando você tiver e lançar o seu pensamento crítico, não é que você já tem o seu pensamento crítico, mas como você não ativou ele, ele tá sentadinho ali, guardadinho, esperando o momento dele. Mas depois desse processo que eu falei para vocês da ativação dele, é o que eu falei. Tenta ativar a balança também, porque se você tiver só o pensamento crítico, as pessoas vão achar que você é uma pessoa tóxica, chata, sabe? Então você tem que ter essa balança ali para você saber lidar qual momento é melhor da comunicação. Então foi isso. Eu acho que deu para esclarecer bem sobre o pensamento crítico, sobre as suas opiniões e como elas devem ser lançadas perante ao mundo. Eu sou Mariana Corado, tenho 17 anos e eu falo sobre desenvolvimento aqui nesse canal. E eu acho que tudo na nossa vida
tem um momento certo e uma hora certa. Então, pensa em que hora que você vai lançar o seu pensamento para o próximo de uma forma mais rígida, porque o pensamento crítico, ele tem que ter uma comunicação rígida. E eu espero que vocês tenham gostado.